Muito bem, pessoal. Chegamos em mais uma aula, dando continuidade à nossa exposição sobre o verbo ou os verbos. Então vamos recapitular de modo bem resumido, rápido, né? O que eu tratei na última aula. Veja, já tratamos do substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral e agora estamos trabalhando verbo. É muito importante a gente ter a compreensão do verbo para posteriormente, quando formos estudar as funções sintáticas de uma frase, de um poema ou de uma colocação qualquer, para, por exemplo, a gente achar, por exemplo, o sujeito de uma oração simples, por exemplo. Então, para mim achar o sujeito, eu preciso observar os verbos ou o verbo que se encontra, por exemplo, dentro de uma determinada frase. Então veja que aqui aqui é uma espécie de escadinha para você subir e chegar no pico, na Acrópole. Que é o Acrópole, Anderson? É o ponto mais alto na cidade antiga, né, de Atenas. E para chegar nesse ponto alto temos que ter toda uma fundamentação, toda uma base, né? Então, estamos trabalhando o verbo. Na última aula eu trabalhei a minha teoria da gnoseologia ou a teoria do conhecimento englobativo, né? Todas as formas de conhecer. Lembra lá que eu falei lá do conhecimento da vovozinha, conhecimento comum, ordinário e o conhecimento científico. Tudo isso abarca dentro de um tripé daquilo que eu chamo de conhecimento, conhecimento e relacionamento. Veja, lidar com o conhecimento ou o ter, né? Que se conjuga, né, bem interessante, então adentra dentro da esquemática da gramática portuguesa como verbo ter, terei, tive. Então quando a gente observa um neologismo que terecimento, ele adentra aqui dentro do aspecto da teoria do conhecimento. Já falar do ter é falar do relacionar, porque tudo que tenho me relacionando. Isso é elementar. Então quando eu olho lá pelo quadrante, né, primeiro princípio, segundo princípio, terceiro princípio, quarto princípio, eu trabalho aí nesses campos aí do conhecimento, conhecimento e relacionamento. Então, trabalhei, né? Conhecer, ter, relacionar, conheci, tive, relacionei, conhecerei, terei, relacionarei. Então, esses campos aí são elementares para a gente ter uma compreensão gnoseológica das formas de conhecer englobativas, gerais. Novamente, repito, quando digo englobativo, digo no sentido de todas as formas de conhecer. Deus nos criou com um aparelho cognitivo, racional para conhecer. Então, por mais, por exemplo, você conhece um indivíduo, uma pessoa que ela é analfabeta, ela não sabe ler, mas ela lida com certos conhecimentos. Consequentemente, ela lida com conhecimento. Consequentemente, se ela tem algo, ela se relaciona com aquele algo. Então é impossível esquecer da temática, é impossível nós esquecermos de trabalhar a temática dessa tripartição gnoseológica. Isso é muito importante. Então, como eu tinha dito, o verbo sempre indica ação ou estado temporal, ou seja, a conjugação, né? No referente. Preste atenção no referente, que vai ser muito importante para você compreender o que é verbo. Então, o verbo, ele multifaceta-se dentro de uma perspectiva do presente. E quando a gente olha para uma palavrinha, sempre lembre desse macetezinho. Anderson, pretérito, o que é isso? Quando você ouvir essa palavrinha, claro que vai haver uma distinção, né? Mas quando você ouvir uma palavrinha chamada pretérito, já remonte essa palavra dentro do passado. Pretérito passado. Aí você vai aprender os tipos de passado que, de modo lingual, no agora, eu posso falar, verbalizar por meio dessa linguística a qual nós, de modo teontológico, né, que Deus nos deu. Então, pretérito possui três características: pretérito perfeito, que eu trabalhei no último vídeo, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Então vamos
abarcar esses 3 pretéritos e ainda continuar preso ainda a essas esquemáticas perfeito, mais que perfeito e imperfeito. Na última aula eu falei, né? O verbo lida com o presente. O que é o presente? É a ação que está acontecendo agora. Então, por exemplo, eu, Anderson, estou gravando essa aula. Então, existe um acontecer. Existe uma ação. Qual é a ação? Gravar. Eu agora, no referente, ou seja, na realidade externa, estou gravando. Por exemplo, essa frase poderia ir para o passado e se tornar pretérito perfeito. E eu dizer, Anderson gravou essa aula. Veja, amanhã, hoje, se eu não me engano, é 16, isso. Hoje é 16, amanhã, dia 17, eu posso usar o verbo gravar de modo conjugativo no passado e verbalizar no agora uma ação que eu cometi no passado e dizer, Anderson gravou uma aula muito ruim. Anderson gravou uma aula muito boa. Veja, eu usei o termo, a palavra gravar, que é verbo, porque conjuga-se. Sempre lembre disso. O verbo sempre se conjuga. Gravo, presente. Gravei, passado. Gravarei, futuro. Então lembre disso. O verbo sempre se conjuga. Tá com a dúvida se o verbo conjuga ou não? Tente conjugar ele no passado, presente e futuro. E veja se etimologicamente a palavra não perde sentido. Por exemplo, você tem uma dúvida e você tentou colocar essa palavra no presente, ou melhor, no futuro ou no passado, e ficou sem sentido etimológico a palavra. Perdeu sentido de modo intuitivo. Você pode até não ter o domínio do português de modo geral, mas você vê que aquela palavra tá incorreta. Então esqueça. É quase que natural o verbo conjugar-se. Conjugar-se, claro, no presente, passado e futuro, né? Mas de modo autoevidente, futuro, presente. Presente, passado. Passado, futuro. Então, pretérito perfeito é a ação que aconteceu no passado referencial. Veja, porque eu sempre toco nesse tema, signo, significado e referente. Porque a gente não pode tirar a linguagem da realidade externa. Porque a realidade externa é aquilo que está acontecendo diante dos meus olhos. Então, toda vez que você observar essa ideia de ação, sempre lembra daquilo que está externo. Então, ação que aconteceu no passado referencial. Ou seja, algo que aconteceu no passado. Uma ação que aconteceu no passado. Eu fui à igreja. Eu estudei na igreja. Eu corri na rua de trás ontem. Tu foi até a igreja. Tu partistes de minha casa ontem. Tu correstes de mim, por quê? Ontem. Tu correstes de mim ontem, por quê? Nós cantamos ontem, muito lindo. Nós pregamos naquela igreja ano passado. Veja, é uma ação que aconteceu num passado referencial. Quando eu uso os termos passado referencial, é justamente essa ideia de externidade, ou seja, aquilo que é externo, aquilo que outrora tinha presença. Veja, aquilo que você está vivendo agora vai virar passado. O passado não existe como presente, o futuro não existe como presente, mas eles assumem uma dimensão latente. O que é a latência? É aquilo que eu não tenho acesso coisificadamente, porém tenho acesso por meio da minha memória. Por isso que a gente tem que ter uma memória sacromnemônica. Lembra daquela aula da teoria das 12 letraduras que eu trabalhei em cima do filósofo Olavo de Carvalho? Uma, ou melhor, a última lei, o último princípio ali que eu trabalho é justamente isso. Ter uma memória, ter
um intelecto sacromnemônico, um princípio sacromnemônico. Isso é muito importante, porque quando você tem isso, você abarca aquilo que não existe, que ficou. Entendeste? Então, sempre lembre do passado. Sempre lembre do passado. Porque o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito é importante. Porque eu posso usar a palavra agora me referindo ao passado. E quando eu uso no sentido de perfeitabilidade, ou seja, pretérito, pareceu aqui o jogo do Flamengo, daqui a pouco eu vou assistir. Quando eu uso o verbo no pretérito perfeito, por que aparece aqui a palavra perfeito, Anderson? Por quê? Indica uma ação que aconteceu na sua plenitude ou completude. Vou usar o termo completude que é mais cabível aqui. Eu fui à igreja ontem. Eu estudei na igreja ontem. Eu estudei a história da igreja lá no salão da igreja ontem. Eu estou verbalizando isso agora, mas a ação referencial está no passado. Por isso que eu estou usando aí passado referencial. Entendeste? Então, pretérito perfeito é isso, é a ação que aconteceu no passado. E Anderson, e o pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito refere-se a uma ação anterior ao momento da fala. Lembre-se disso. Ação e fala. Fala e ação, meu entorno. Ou seja, o presente que pode se tornar passado e que tem um futuro por vir. Aristóteles, o filósofo Aristóteles, ele trabalhou numa temática bem interessante. Dois conceitos, eu não vou me alongar, mas só para você ter uma ideia. Conceito de ato e potência. Antes de eu explicar isso, vejamos o que dois filósofos pré-socráticos trabalharam nos seus sistemas de filosofia. De um modo bem simplista, para a gente não perder muito tempo, havia dois filósofos pré-socráticos chamados Heráclito e Parmênides. Parmênides entendia que a realidade não pode ser trabalhada na perspectiva de movimento. Então, o que ele dizia? O ser é estático. Entenda estático como parado, né? Usar um sinônimo. A realidade está parada, é estática. Não existe mudança. Já o filósofo Heráclito, seguindo uma via totalmente diferente da de Parmênides, o que ele disse? Ele disse que o ser, ou seja, a realidade, é movimentante. E ele usa até uma expressão, há uma frase que é atribuída a ele, não sei se de fato foi ele que falou isso, mas tem uma frase que é atribuída a ele, que é: não se pode banhar nas águas do mesmo rio duas vezes, porque na segunda já não é a mesma. O que ele está entendendo aqui? Ele está entendendo que a realidade é dinâmica. Então veja, são dois aspectos criacionais. De fato, a realidade possui a sua dimensão estática, porém ela também possui a sua dimensão dinâmica. Veja, a própria realidade está possuindo isso o tempo todo. Você está observando as coisas paradas e ao mesmo tempo você observa as coisas se movimentando. E um conceito só sobrevive no outro. Eu só posso ter compreensão, o estalo do parado, porque existe o contrário. Qual é o contrário? O movimento. Então, o movimento só faz sentido no parado, o parado só faz sentido no movimento. Não faz sentido eu falar vou subir sem o contrário, o descer. São antinômicos. É uma crise que se completa. É uma dialética. Subir tese, descer antítese, síntese contrário na sua completude. Porque quando você olha para uma ladeira de baixo para cima, o que você observa?
subida. Quando você olha para uma ladeira de cima para baixo, dentro de uma verticalidade, o que que você observa? Descida. Então, o conceito de descer, para você pegar o que Parmênides e Heráclito está trabalhando, para você compreender o conceito de descer e você ter apego a ele, você precisa do conceito de descer e de subir e de descer. Pegando essa ideia, a gente volta para Parmênides e Heráclito. Eu só posso trabalhar naquilo que é dinâmico porque existe o estático. Eu só posso observar aquilo que é parado porque existe o movimento. Então são os dois conceitos que se completam. Por isso que não tem como trabalhar o bem sem o seu contrário. Qual é o contrário do bem? O mal. E o que é o mal dentro da tradição cristã? O mal é a ausência do bem. O mal não existe como bem. O bem existe, o mal não existe. O mal é quando você observa o mal, ele não está assumindo existência como bem, ele está assumindo uma inexistência. O mal é inexistente. É inexistente. Mas temos que trabalhar com o mal. E veja, eu só posso falar verdades porque existem mentiras. A realidade é o tempo todo assim. E de onde veio isso, Anderson? Cristianismo. Criação e queda, queda e criação. Mas e a redenção? Não, a redenção é outra coisa. Eu não vou entrar nessa temática, mas a redenção é outra coisa. O que nos foi dado, o que é dado aí é o que? É a criação de Deus e a queda no pecado que impacta esse mundo criacional de Deus. Veja, a antinomia começa aí. A partir dessa antinomia, criação e queda, a gente vai trabalhar antinomias noite, claro. Porque eu absolvo o dia, o conceito dia, porque existe o conceito noite. Tá entendendo? Então veja as antinomias. Isso é Deus purinho. Anderson, não entendi. Leia Eclesiastes capítulo de número 3. Lá vai estar auto-evidente essas antinomias. Eclesiastes capítulo de número 3. Tá entendendo? Por que eu tô falando sobre isso? Porque é a partir dessa dimensão antinômica, contrária, contraditória, tética, antitética, que Aristóteles aparece e diz, não, os dois conceitos são importantíssimos. Aí ele vai construir todo o ferramental daquilo que ele chamou no seu conceito nos seus conceitos, né, filosóficos de ato e potência. O que é ato? Ato é aquilo que é. Potência é aquilo que pode vir a ser. Tudo que você observa que é ato possui potências naquele ato. Vou usar o exemplo. Em ato, agora eu trabalho como porteiro. Em potência, eu poderei virar um professor, por exemplo, de escola. Veja, existe ato essencial e atos acidentais. Existe potências acidentais e potências essenciais. Exemplo: ato essencial desse celular. Esse celular possui dentro da sua essência uma dimensão geométrica, ou seja, dimensão numérica. Pode assumir novas potências em essencialidade? Pode, só eu captar novas leis da realidade e jogar aqui nesse celular. Entendeste? Mas, Anderson, e os atos e potências acidentais? Exemplo: em ato, de modo acidental, e não entenda acidente aqui no sentido comum, acidente aqui no sentido aristotélico. Lá em Vitória da Conquista, numa determinada fábrica, poderia ser outra, mas foi justamente naquela fábrica, em Vitória da Conquista, que se criou, que se fez esse celular. É um acidente. Acidente é o mesmo que contradição? Não.
E a potência, as potências acidentórias? Esse celular caiu na mão de Anderson. Poderia cair na sua mão, em vez da minha mão. Mas as circunstâncias da realidade levou que ele caísse na minha mão. Antes disso, ele estava na loja. Quando ele estava na loja, ele assumiu uma potência de ser vendido. Ele foi vendido para mim. Tá entendendo? Então, existe dois níveis. Aqui eu estou sendo bem aristotélicos. Dois níveis de atos e dois níveis de essências na potência. Então, trabalhar ato e potência é perceber essas duas dimensões, acidentais e essenciais e acidentais. Dito isso, quando nós trabalhamos o conceito de ato e potência, nós voltamos para o pretérito perfeito. Porque para observar a ação referencial, eu preciso da fala. E é no referente que o tempo todo estamos percebendo atos assumindo potências atrás de potências, potências atrás de potência. E justamente ao assumir potência, ela deixa de ser potência e se torna ato. Então, toda potência que deixa de ser potência virou um ato. É isso. Consequentemente, lidar com a realidade na sua ação é lidar com aquilo que é ato. Tá entendendo? Por que eu fiz esse rodeio todo para falar disso aqui? Porque você tem que pegar o conceito da ação. Mesmo que aconteceu no passado. Aí vem a gramática da língua portuguesa e diz: quando uma ação referente ao passado acontece, a gente trabalha naquilo que chama-se de pretérito. Agora vamos observar se é um pretérito mais que perfeito, imperfeito ou perfeito. Estamos trabalhando aqui pretérito imperfeito. Então, vamos ler aqui, né? Refere-se a uma ação, já pegou que é ação, né? Fiz todo um rodeio aí filosófico para você trabalhar aquilo que é referente. Então, a ação, que é o mesmo que referente, lembra se o significado é referente, é a ação referente anterior ao momento da fala. Então, eu posso dizer: ontem eu fui para o meu trabalho e estava muito cansado. Eu fui. Ontem eu fui para o meu trabalho. Então eu posso observar aí qual é o verbo e observar em que ele se conjuga-se. Então, pretérito imperfeito refere-se a uma ação anterior ao momento da fala em que no passado que a pertence, lembra? No passado que a pertence. E eu falei uma coisa que pertence a um passado. Em que no passado em que pertence não foi finalizada. Podendo ter sido, por exemplo, interrompida por outro acontecimento. Como assim, Anderson? Exemplo. Vou usar um exemplo aqui. Ontem eu estava tomando banho, mas aí me aconteceu um fato e eu tive que parar de tomar banho. Eu estava tomando banho. Eu estarei tomando banho. Eu estava tomando banho, porém eu escorreguei e tive que parar. Porque eu machuquei a cabeça. Quando você observa a sua fala que está se referindo a algo que aconteceu no passado e aquilo que aconteceu no passado teve uma interrupção, isso adentra-se naquilo que chama-se no português de pretérito imperfeito. Entendeste? Isso aí é você olhar para a ação do passado e observar se houve uma completude ou não daquilo. Se não houve uma completude daquela ação que você está falando agora, daquela ação no passado, significa que isso se classifica-se como pretérito imperfeito.
E o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito é um tempo verbal empregado para indicar uma ação passada que ocorreu antes de outra ação, também no passado. Então são duas ações. Mas antes, na outra ação não foi duas, não, foi uma só. Foi uma só ação. O que aconteceu foi uma interrupção. Claro que houve ali uma dualidade, por exemplo. Eu estava tomando banho, mas escorreguei. Ontem eu estava tomando banho, mas escorreguei. Me escorreguei e tive que parar de tomar banho, porque machuquei a cabeça. A ação de tomar banho, que eu verbalizei no agora, na minha fala, que aconteceu no passado, foi interrompida por um escorregão. Pretérito imperfeito. Mas o pretérito mais que perfeito trabalha em uma dimensão bem interessante, que é a ideia de ação passada que ocorreu antes de outra. Anderson, não está entendendo. Vou usar um exemplo que eu coloquei para você compreender. Vamos supor que eu cheguei aqui na rua da minha casa, tem uma penca de pessoas, e aí eu chego numa pessoa desconhecida, vê aquele movimento todo, e chego, o que aconteceu aí? O que aconteceu aí? A pessoa vai abrir a boca e usa o pretérito mais que perfeito. Tava aqui. Quando a polícia chegou, a confusão já tinha passado. Veja aí, dois movimentos. Polícia chegar e confusão que estava acontecendo. Então estava acontecendo uma confusão e aconteceu o fenômeno da polícia chegar ali. Aconteceu uma confusão e aconteceu o fenômeno da polícia chegar ali. Então, o que a polícia ia fazer? Ia acabar com a confusão, mas a confusão acabou antes da polícia chegar. Então são duas ações que aconteceu aqui. A ação da confusão a priori e a ação da polícia chegar para dispersar a confusão a posteriori. Então, quando uma ação no passado, falada agora, no presente, é verbalizada, onde uma antecede a outra, quase que substituindo, né? A gente pode usar aqui o pretérito mais que perfeito. Outro exemplo que eu coloquei é: nós já tínhamos terminado de resolver o problema quando a polícia chegou. O problema foi resolvido e a polícia chegou para resolver aquele problema. Observe aí na primeira frase, quando a polícia chegou, a confusão tinha passado. Observe o ponto central. Qual é o ponto central? Uma confusão estava acontecendo no passado. Uma confusão estava acontecendo. Por algum fenômeno que a gente não teve acesso, a confusão foi dispersada antes da polícia chegar. Mas, ao verbalizar no presente aquilo que aconteceu no passado, porque não existe mais confusão, está no passado, ao verbalizar eu usei pretérito mais que perfeito, onde o tempo verbal empregado indica uma ação passada que ocorreu antes de outra. A polícia chegou seria um pretérito perfeito, ou poderia ser também um pretérito imperfeito se houvesse uma interrupção da polícia chegar, né? Mas como não houve interrupção, a polícia chegou e ao chegar a confusão já tinha acabado. Logo, na minha fala, quando eu digo a polícia chegou, quando a polícia chegou, a confusão já tinha passado, isso indica aqui duas ações, uma que ocorreu antes da outra, mas que na minha fala elas se combinam. Isso adentra-se aqui no português como pretérito mais que perfeito. Pegou? Então veja aí a dualidade. Olha para o referente. Veja o ponto central. Confusão. Confusão acabou. Polícia chegou. Isso ficou no passado. Aí para mim verbalizar e tentar demonstrar aquela pessoa, né, que eu perguntei, para ele tentar demonstrar, abarcar o que aconteceu ali, naquela confusão cheia de gente na rua, ele teve que usar um pretérito mais que perfeito.
O tempo todo a gente está usando isso. A gente não percebe na nossa vida ordinária, né? Então toda vez que você for falar no passado, provavelmente você vai estar usando ou pretérito imperfeito ou pretérito mais que perfeito. Ou pretérito perfeito. Quando você se referir ao passado. Lidar com um pretérito é lidar com um pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito é lidar aqui com o passado. Só é você pegar esse macetezinho e memorizar o que é imperfeitabilidade, perfeitabilidade e mais que perfeitabilidade. Entendeste? Então é isso. É isso aqui, não tem grilo. Não tem grilo. Então, chegamos aí 30 minutos. Eu vou encerrar essa aula porque eu não quero trazer muito conteúdo, porque isso aqui é um pouco pesado. A parte do verbo é um pouco pesada. Então, vamos trabalhar devagarzinho para você ir poder compreender de modo mais sucinto o que eu quero passar para vocês. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar aí ainda a questão dos pretéritos, né? E ver aí as suas multifacetações. Ou seja, vamos lidar, por exemplo, com o pretérito mais que perfeito na sua dimensão simples e dimensão composta. Ou seja, dimensão indicativa e dimensão subjuntiva. Ver aí que a dimensão simples e composta se complementam, há um diálogo, né? Vamos trabalhar essas dimensões e ver o que isso significa, usar exemplos, né? Então aí tem muita coisa para a gente trabalhar ainda, então não vou falar agora porque será muito conteúdo e você precisa absorver antes de pegar outras temáticas. Isso já é mais complexo, mas só você lembrar disso. Pretérito passado. Aí o que eu tenho que fazer? Memorizar pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. E para mim memorizar eu preciso só usar a minha realidade. Minha realidade. Entendeu? Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.